E, cara, falando o mundo tá bagunçado, tá a Argentina também, cara. Como que tá a Argentina com o Milei? É Milei ou Milei? Milei. Isso. Você esperava que ele ia ganhar? Olha só, ele é um ANCAP? O que ele é, cara? Eu sei que ele veio com um discurso todo diferente, todo mundo preocupado. Como que tá lá? Pois é, a Argentina, o Milei, ele é libertário, o ANCAP, ele se declara anarcocapitalista. Vamos definir o que é um anarcocapitalista. Um anarcocapitalista é alguém que acredita no princípio da não agressão, ou seja, você acredita que você não deve iniciar agressão contra pessoas pacíficas. Então, por que a gente é contra o governo? Porque o governo inicia agressão contra pessoas pacíficas. Você trabalhou, coisa e tal, tudo voluntário, não agrediu ninguém, o governo vai querer o seu imposto, vai querer imposto de você. Então isso é uma agressão contra a pessoa pacífica, né? Mas assim, não é que o ANCAP seja contra o governo, é contra a agressão. Tá. É contra a agressão contra a pessoa pacífica. E dessa forma, a ideia que a gente tem é a seguinte, você numa economia, qualquer relação voluntária que você tem, você gera valor. Porque você só fecha uma relação voluntária quando é bom para os dois lados. Claro. É voluntária exatamente por causa disso. Ao passo que as relações mandatórias, obrigatórias, coercitivas, elas destroem valor. Então, quanto menos Estado você tiver numa economia, melhor, mais valor você vai gerar com essa economia. E o que o Milei está propondo para o pessoal lá... para regular os excessos nessa... Porque alguns grupos vão ficando mais poderosos que os outros nessa troca, porque tem mais poder e podem fazerem as famosas, né? Cartéis tipo e tal, e definir um preço que não seria aquele regulado normalmente, e aí... Como que faria essa regulação? Existe gente que acredita nisso, mas existe também gente dizendo que cartel só se forma se você tiver governo. O governo, ele ajuda a ter os supercampeões. Não, olha só, o que acontece? Olha o que aconteceu com os bancos brasileiros. Né? O Brasil já teve banco pra caramba, um monte de banco. Aí, cada crise que passava, eles faziam mais regulamentação para evitar crise. E aí, o que acontecia? Menos bancos você tem. Quanto menos bancos você tem, mais cartel eles fazem. Né? Verdade. Então, mais poder eles têm. Mais poder tem os grandes e menos os pequenos. É isso que acontece em todo lugar. O governo começa com regulamentação, em princípio pacífica, ou seja, com a boa intenção de evitar quebra, evitar problema, mas acaba favorecendo sempre os grandes. Toda regulamentação favorece o grande. Porque o grande, aquele negócio lá, vamos supor, o governo criou uma lei trabalhista agora que você tem direito a 2 horas por dia de graça sem trabalhar, sei lá. Para uma empresa grande, o cara vai botar lá na planilha dele, né, 0,2 aqui, multiplica aqui, pronto, né, já deu o que eu tenho que eu vou perder com essa lei. Acabou, resolvido o problema dele. Para o pequeno empresário, você tem uma lojinha ali que a mulher tem lá, tem uma atendente para coisar, como é que ela vai resolver isso? Ela não consegue. Então, ou seja, sempre ajuda o grande e prejudica o pequeno qualquer regulamentação. E daí a ideia do liberalismo é o mínimo possível de intervenção governamental. Tá. Quanto menos governo você tiver, melhor, né? Qual que é um exemplo de pouco Estado e muito liberalismo, assim? Olha, hoje em dia você tem pouco disso, tá? O mundo todo está tudo muito estatal, tem muita coisa, muita gente concorrendo a isso. Mas você tem exemplos históricos. O próprio Brasil teve uma época com pouca regulamentação, com muita liberdade econômica. Quando? Né? Na época do Império, coisa e tal, antes do Império, coisa e tal. Os Estados Unidos é um outro exemplo histórico também, né? Que tinha também uma liberdade muito grande para você fazer as coisas lá. A Suécia tinha uma liberdade econômica muito grande também. E todos esses países foram perdendo essa liberdade, por quê? Porque o governo ele tende sempre a crescer, né? A tendência do governo é sempre trazer mais coisa para si, controlar mais a economia e com isso gera pobreza mais para o mundo. E o que acontece lá na Argentina? A Argentina tem esse problema. O grande problema da Argentina é esse. Ele tem um estado enorme. Tava quebrado. Totalmente quebrado. Continua quebrado, né? Assim, isso não é uma coisa que se resolve fazendo assim. E tava quebrado por quê, basicamente? Exatamente porque a Argentina foi um país muito rico. Lá na virada do século, né, século passado, 1900 para os anos 2000, era muito rico, aí justamente começou a ganhar candidatos que prometiam resolver o problema da inequidade. Não, a Argentina tem que ser rica para todo mundo, então vamos fazer aqui, cobrar imposto, vamos pagar um monte de coisa para as pessoas, pagar uma parte da conta de luz e coisa e tal. Isso foi não crescendo, porque para você ganhar a eleição você tem que prometer mais disso, se você não prometer você não ganha, e com isso o governo tinha cada vez mais gastos e começava a sufocar cada vez mais a economia. Nunca resolveu o problema dos pobres, porque no final das contas não tem como resolver isso, acaba concentrando a renda do governo, e o que o Milei está fazendo lá justamente é isso, ele está tentando fazer uma refundação da Argentina. Está querendo trazer a Argentina para bases mais liberais, como as que haviam na Argentina antes
dos anos do peronismo, né? Se ele vai conseguir ou não, a gente não sabe, mas o discurso dele encantou os argentinos gostaram disso, porque, é como eu falo, todo presidente na Argentina prometia ajudar mais subsídio, coisa e tal, e nenhum entregava. No final das contas, entregava só mais inflação. Então, dessa vez, chegou um cara que falou, olha só, não vou entregar nada porque a gente não tem dinheiro para nada. Mas eu prometo para vocês que a gente vai lançar a base e vamos ter uma Argentina rica de novo mais adiante, né? O pessoal comprou a ideia, né? Também porque os outros candidatos eram muito ruins, a verdade é essa também, né? O ministro da Economia concorrendo? Imagina, o ministro da Economia da maior inflação da América Latina querendo ganhar coisa, dizendo que vai... Não, vou resolver o problema da inflação. Por que não resolveu até agora? Exatamente. Cadê? Que solução é essa que só pode ano que vem, agora não pode esse ano? Enfim, tem esse problema. Mas o Milei conseguiu, e ele também tem uma personalidade muito forte, é um cara muito midiático. Nesse ponto é parecido com o Bolsonaro em termos de... Muita gente compara o Milei com o Bolsonaro, eu não gosto dessa comparação, porque a verdade é que em termos de ideologia, eles são muito diferentes. O que eles têm de similar é justamente essa capacidade de... Populismo... De falar bem com a população, falar na internet, trazer gente na internet. Tem uma dinâmica muito boa o Milei. E o que separa eles ideologicamente? Justamente a questão direita versus libertarianismo, né? O Bolsonaro é um cara muito mais focado em pauta de costumes e coisa e tal, embora... Verdade seja dita, ele botou o Paulo Guedes lá na economia, que realmente reduziu um bocado, né? Foi o primeiro governo do Brasil que teve redução do tamanho do Estado, que terminou o governo gastando menos do que pegou o governo. Sempre teve aumento aqui no Brasil. Até o Fernando Henrique Cardoso, que em tese é chamado de privatizador, aumentou pouco, mas aumentou. Enfim, mas a pauta do Bolsonaro é outra. O Bolsonaro tem todo esse lado também mais ligado a militarismo, né? Gostar de militares e coisa e tal, que o Milei não tem isso. O Milei é um libertário, ele quer a pauta econômica. O Milei é economia. Aproximação com os evangélicos, o Bolsonaro. Pois é, então essa é a diferença dos dois, né? Eu me comparo ou me reconheço muito mais no Milei do que no Bolsonaro. O Bolsonaro, em relação ao Lula, eu preferi o Bolsonaro. Mas realmente não é o que encaixa comigo, né? Enfim... E o que aconteceu? O que foi aprovado lá no Congresso, lá na Argentina? Pois é, quando o Milei assumiu, ele fez uma estratégia que eu achei muito interessante. Ele já tinha preparado um grande pacotão, tipo assim, tudo que eu quero mudar de legislação no país para a Argentina voltar a crescer. Ele chamou isso de lei de bases ou lei ônibus, né, que é lei para tudo, para todo mundo, para tudo. Então, uma lei só que mudava a coisa toda, revogava um monte de leis, alterava um monte de coisa nas leis argentinas e coisa e tal. Era um monte de artigos lá, uma lei enorme. E por que foi uma estratégia legal dele? Porque ele chegou no primeiro dia, botou esse negócio lá no Congresso, falou, preciso disso daqui, coisa e tal. Teve que negociar, é lógico, não conseguiu aprovar tudo que ele queria, teve que abrir mão de uma série de coisas lá. Principalmente a parte da reforma tributária é uma parte que doeu um pouco, porque era uma coisa que o Milei precisava muito, mas não conseguiu aprovar, teve que tirar desse pacote, mas conseguiu aprovar o grosso do pacote, passou. O resto vai ser votado mais adiante, né? Eles vão continuar votando isso, mas eu acho que essa técnica da tratamento de choque, né? Tu chegar com... é isso que eu quero fazer. Desculpa. É isso que eu quero fazer. Tá aqui o calhamaço todo do que eu quero fazer. Acabou ajudando o Milei, né? Deu a incisividade, ficou incisivo, né? Mas foi aprovado tudo que ele colocou? Parte? Não, foi aprovado parte. Parte do... Foi aprovado uma parte importante, mas essa parte da questão tributária era muito importante também, não foi aprovada. Entendi. Principalmente por quê? Porque envolvia também questão de repasse do governo federal para os estados. E aí o pessoal dos estados ficou chateado, não sei o que lá, deram um jeito de... Não é que proibiram isso, não é que cancelaram isso. Vai separar renegociar. E vão renegociar e fazer um outro projeto à parte, né? E teve também além dessa lei de base, teve também a DNU, que é o super decreto do Milei, que tinha um monte de coisa também, inclusive uma reforma trabalhista nesse super decreto do Milei. Qual que é a ideia, né? O decreto é as coisas que ele poderia, com poderes de presidente, já colocar. A lei de bases era o que ele precisava passar pelo Congresso. E o DNU também está valendo quase tudo, mas teve uma parte do DNU que a Justiça derrubou, que é a reforma trabalhista. Ele propôs uma reforma trabalhista lá na Argentina, até parecida com a do Temer, que ia acabar com o imposto sindical e esse tipo de coisa. E o que aconteceu? A Justiça derrubou, não porque, tipo assim, não pode esse tipo de reforma, não é isso. Falaram que tem que passar pelo Congresso. Então o Milei vai ter que fazer essa parte que estava no decreto,
ele vai ter que passar isso pelo Congresso, vai fazer isso daí. Mas, de qualquer forma, a grande vantagem é essa. Como ele botou essa pedrada logo de cara, aprovou muita coisa, agora ficou. Ele tem agora 4 anos de governo para aprovar o resto, né? Para ficar negociando o resto e aprovar o resto. Isso quer dizer que ele já ganhou, que a Argentina está salva e coisa e tal? Evidentemente que não, né? Porque a situação da Argentina está muito ruim. A Argentina está realmente numa situação econômica muito ruim. Então, é uma coisa positiva, está caminhando no sentido certo. A grande questão que vai vir agora é a melhora vai vir rápido ou vai vir lenta? Porque agora piorou. Né? Piorou porque, é lógico, quando você começa a cortar esses subsídios, cortar essas coisas, né, a situação do povo piora. A ideia é que vai piorar agora, mas vai melhorar muito lá na frente. Né? O povo vai ter paciência de esperar esse lá na frente? Se o lá na frente for, sei lá, 6 meses, 1 ano, eu acho que espera. Mas e se for 4 anos? Se só começar a melhorar lá no final do mandato dele, será que ele dura até lá, entendeu? Então essa é a grande suspense. Vamos ver o que vai acontecer. Já tem alguns sinais de melhora. Você já tem a queda do preço dos aluguéis, por exemplo, lá em Buenos Aires, já caíram, porque ele acabou com a lei dos aluguéis lá, que proibia aumentar o valor do aluguel. Aí essa lei que proibia aumentar o valor do aluguel fez o preço do aluguel subir demais. É lógico, porque se você não quer, se você tem um imóvel para alugar, se não vai mais subir, eu já vou colocar lá em cima. Não, e mais do que isso, se eu não posso alugar, eu tiro do mercado, vou vender esse imóvel, não vou ficar alugando por merreca. Tiro do mercado. Resultado, poucos imóveis no mercado, o preço subiu lá para cima. Aí ele acabou com essa lei, então agora o proprietário pode definir o preço do aluguel conforme quiser, o preço do aluguel caiu, ao invés de subir, né? o que é lógico. Essas leis todas acabam acontecendo, e Berlim aconteceu isso também. Berlim cometeu o mesmo erro, né, de fazer uma lei proibindo as pessoas de aumentar o aluguel do apartamento, e o preço do apartamento do aluguel subiu absurdamente, é lógico. Que nem aqui, o Sarney, né? Lembra? Na época do Sarney, né? Porque era impossível. Aí sumia carne, subia um monte de coisa do mercado. Fala, não pode aumentar. Seja o fiscal do Sarney, tá bom, não pode aumentar. Os caras seguravam as paradas. Ou vendia pra fora. Pois é. Qualquer tipo de controle assim não rola, né? Não adianta, cara. A economia, aquele negócio, o governo vende a ideia de que ele pode controlar a economia. A verdade é que ele não controla. A economia independe do governo, depende muito mais do resto da sociedade do que do governo, né? Mas enfim, é isso que eu falo. Num primeiro momento, para o argentino médio, a coisa ainda está pior do que estava antes. Mas aquele negócio era esperado. O Milei, inclusive, uma dos motes da campanha dele era "No hay plata". Não temos dinheiro. Não temos dinheiro, não. Acabou. Então, essa é a questão. Vai começar a melhorar rápido ou vai demorar a começar a melhorar? E aí, vamos ver como é que vai ser o futuro do Milei lá. Eu tô com muita expectativa. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que o cara vai conseguir... E dolarização? O que você acha? Pois é, isso era uma proposta dele, né? Mas o que aconteceu ali com a questão da dolarização? Para você dolarizar a economia, o governo precisa estar arrecadando o suficiente para pagar as coisas. E esse é exatamente o problema da Argentina. A Argentina tem um governo que gasta muito mais do que consegue arrecadar de impostos. Então imagina, se dolarizasse a economia, hoje o peso, ele imprime peso, né? Se faltou peso, eu imprimo aqui, pronto. Isso que causa a inflação, evidentemente, mas ele imprime ali. Se a economia está dolarizada, ele não tem como imprimir dólar. Está totalmente dependente de uma moeda estrangeira. Exatamente. É aí que eu falo, o dilema da dolarização é isso, porque se o Milei conseguir controlar o gasto do governo argentino, ele não precisa dolarizar. Ele pode continuar com a moeda dele, porque a questão toda é essa, o que causa a inflação é justamente o fato do governo gastar mais do que arrecada. E, por outro lado, se ele dolarizar sem controlar o gasto do governo, não tem jeito, né? O governo vai continuar com problema. Então, isso daí. Ele parece que foi convencido contra isso. O que aconteceu, né? Ele ganhou o primeiro turno das eleições lá, mas ganhou com na verdade, ficou em segundo lugar, atrás do Massa no primeiro turno. Aí, o que aconteceu? Ele teve que fazer coligação com o partido do Macri, né? Que era o ex-presidente, lá seria uma espécie de PSDB de lá, uma centro-esquerda, centro-direita ali, e aí ele teve que voltar em algumas coisas, né? Isso é inevitável, aliás, isso é uma coisa elogiável no Milei, né? Ele fez política, ele foi lá, aceitou ceder em alguns pontos para conseguir ganhar a presidência e aprovar essa reforma dele. A lei de bases também teve que abrir mão de várias coisas, teve que tirar um monte de coisa. Não tem jeito, né? Uma democracia funciona assim, não pode querer impor tudo o que você quer também de cara lá. Enfim, vamos ver. Eu acho que a sorte está lançada, porque, veja bem, se a Argentina realmente
conseguir uma coisa positiva nisso daqui, até para que para o Brasil, para o resto da América Latina, vai acabar tendo um efeito muito positivo em termos de liberdade econômica, né? Vai mostrar que o caminho é esse daí mesmo, acabar com esse negócio de socialismo e coisa e tal, de lei para tudo, regra para tudo, que só atrapalha isso. Como que a gente tá nesse ponto? Tá piorando ou tá melhorando? Com o Lula tá piorando muito. É? Nossa Senhora. O Lula, o pior, mas o pior da nossa situação atual não é nem, na minha visão, né? Não é nem a questão de ter leis muito ruins, é que as leis você já não sabe mais o que vale e o que não vale, né? Porque o Alexandre de Moraes decide lá as coisas, se vale, se não vale. A questão dos impostos para as empresas, aí tinha uma demanda das empresas antigas, negócio de imposto, do nada decidiu que o imposto retroage não sei quantos anos para trás, um monte de empresa está com dificuldade para pagar imposto atrasado agora. Tem o caso do Lula com a Vale, que o Lula fez uma ameaça quase que chantageando a Vale para botar o Manteiga lá, né? Pô, uma coisa que... Ou seja, isso não é legal, isso não é questão de leis, né? Não é questão de projetos de lei, de coisa. É questão da forma como está sendo esse governo mesmo, realmente. E por que ele a gente está voltando muito atrás. O cara lá... O Manteiga? Na porque o Manteiga foi ministro da Fazenda dele, né? Foi o Haddad dele lá no segundo governo do Lula. E depois, com a Dilma, o Manteiga foi quem quebrou a economia brasileira. Foi a culpa da crise da Dilma foi do Manteiga. E o cara ainda foi envolvido no Lava Jato ainda. Então o cara foi meio que jogado para escanteio, ele tá aí, ele não consegue emprego em lugar nenhum. Quem que vai querer botar um cara desse na sua equipe, porra? Aí o Lula, para agradar o cara... Aí não pode ter emprego público, porque uma das punições que ele teve pelo envolvimento dele na Lava Jato é proibição de ter emprego público por, sei lá, 20 anos, alguma coisa assim. Então o Lula não pode contratar ele pro governo. Aí o Lula queria que botassem ele como na presidência da Vale. Na presidência da Vale. Olha só que absurdo isso. As ações da Vale desabaram, né? Em tese, o Lula não tem como obrigar a Vale a botar ninguém na presidência. A Vale é uma empresa privada, né? Só que ele começou a ameaçar, fez um monte de ameaça. E, de fato, agora ele está cobrando uma dívida, que ele inventou essa dívida de 21 bilhões de reais de uma concessão que já foi concedida. Enfim, é uma coisa que não tem... É insegurança jurídica pura, né? É o que a gente está vivendo aqui. Que mais? A parte econômica. Bom, aí que tá, né? É o que eu falo pra vocês, a economia depende muito mais da sociedade do que do governo, ao contrário do que muita gente pensa. Agora, vamos ver, eu não tô otimista não, eu tô achando que vai ser problemático aí esses próximos anos de governo Lula. Vamos ver se sai alguma coisa. E lógico, a guerra também tem um fator nisso daí, né? As guerras, né? As guerras, né? À medida que o mundo vai se fragmentando cada vez mais, a coisa fica complicada. O Lula está sendo afetado até agora por essa questão das refinarias que foram destruídas na Rússia. A Rússia interrompeu a exportação de diesel. O Brasil estava comprando diesel pra caramba da Rússia. Não vai conseguir comprar mais agora. Porque tem o mercado interno deles. Eles têm que atender o mercado interno deles lá, né?